Olá a todos. Estou aqui para contar e interpretar dois sonhos que eu achei bem explicativos sobre como funciona o processo de individuação. Os sonhos são fantásticos, eles revelam como num raio-x a realidade psicológica, eles também apontam, anunciam, ajudam a entender, mostram o que está acontecendo, para além dos horizontes do ego. O ego, ele é limitado por natureza. O ego está pensando no seu interesse, mesmo quando é um interesse assim do bem, né? Não estou falando do egoísmo ainda. Eu estou falando que o ego, ele está envolvido com esse mundo pequeno, relacionado à sua sobrevivência e linkado com os valores do coletivo, que é onde ele se ferra, onde ele se encontra um eco e encontra a limitação. Bom, os sonhos vêm quebrar esse espelhamento que não leva muito longe. Por isso que uma boa terapia só pode ser psicanalítica e de uma psicanálise pós-junguiana, no mínimo junguiana, porque ela quebra essa repetição de valores do coletivo introjetados e abre os portões da psique para o além desse ego e, portanto, para a evolução, para o devir, para o mistério e para os milagres que podem acontecer na tua vida, se você der oportunidade. Então, o primeiro sonho é de uma mulher de uns 60 anos, que está se perguntando, começou a análise há alguns meses, teve uma vida bastante submissa às regras do coletivo, é daquelas mulheres que sempre falam sim, que acatam, que são boazinhas, aquelas mulheres casadas com maridos que não a tocam há muitos anos, aquelas mulheres que têm medos e que nunca se realizaram na vida profissionalmente, apesar de ter um diploma. Essa mulher, entretanto, não é boba, ou seja, ela tem uma capacidade de entendimento que é muito superior ao que ela realizou na vida, assim, ao que ela apresenta, ao que dá para ver de fora. É uma incongruência interessante. E ela, de fato, capta coisas em análise com mais rapidez de um perfil de mulher, assim como tem muitos. Então, ela recentemente, porque está evoluindo no processo analítico, ela teve o seguinte sonho. Ela está na escola onde ela estudou quando criança, foi um internato católico, que foi uma maravilha, porque ela finalmente saiu da família. A família não é, muitas vezes, muito frequentemente, um lugar de amor, paz, acolhimento, com os violinos tocando e os anjos cantando, não. Ela saiu da família e teve um lar no convento, né, numa igreja que era um internato de freiras, como um convento, então só tinha freiras. No sonho ela vê a Madre Superiora, a Madre, Mãe Superiora, superior, que já na realidade atual, de quando ela era criança, essa Madre Superiora era uma senhora idosa. No sonho, ela parece ter mais de 1000 anos. Estamos claramente diante de uma figura arquetípica, que é a Grande Mãe. Como ela é anciã, uma anciã com mais de 1000 anos, no mínimo, ela é muito sábia. Essa Madre Superiora a leva, a convida a segui-la por labirintos e túneis subterrâneos até chegarem numa paisagem paradisíaca, com águas, riachos e lagos e sol e vegetação e muita vida e muitas cores. Um lugar lindo. Quando ela teve esse sonho, quando ela tinha 10 anos, ela lembrou recentemente, graças ao trabalho terapêutico, desse sonho de quando ela tinha 10 anos e vivia nesse internato católico. No sonho,
Diante dessa maravilha que a Madre Superior, a grande mãe sábia, está lhe apresentando e convidando-a, portanto, a entrar, a participar disso, ela diz: mas cadê os outros? Eu quero compartilhar isso com os outros. A Madre Superior, a grande deusa da sabedoria, sábia, não está contente, mas a menina insiste. E assim a Madre Superiora, o sonho foi de agora, mas relata de quando ela era criança. A Madre Superiora vai buscar os outros e os traz. Acaba o sonho, segue um sonho seguinte, ou em seguida um outro sonho em que ela está andando de moto, de passageiro, de tipo um scooter, com uma amiga que ela, na realidade, viu recentemente. Era uma amiga da infância pela qual ela tinha uma paixão, assim, uma idealização, que não foi uma grande amiga, na verdade, e que recentemente reviu e percebeu que ela passou um final de semana que era melhor fazer outra coisa. Não tinha nada a compartilhar com essa moça. Então, no sonho, depois que ela quer compartilhar com os outros essa maravilha que a grande mãe sábia está mostrando, ela se encontra com essa moça e não sabe mais para onde ir. Ela não tem a direção da própria vida, inclusive uma mulher que perde o caminho, que não sabe para onde vai, tem medo de sair sozinha, etc. E ela não sabe, o controle está na mão dessa moça, então ela perdeu o controle. Esse é um sonho fantástico que mostra que essa pessoa teve um despertar, um chamado quando ela era criança. Ela teve um chamado lá atrás, mas ela não conseguiu acatar o chamado. E as consequências são evidentes em perder a direção da própria vida, porque ela seguiu um modelo idealizado dessa amiga. Quantas vezes eu já ouvi falar, assim, quantas pessoas a idealizam quando jovens, as amigas, para depois descobrirem que são as filhas da mãe, que são invejosas, que não valem nada, e etc, etc. Essa senhora que teve o sonho estava nesse tempo perguntando-se por que, justamente depois do encontro com essa amiga do passado, por que ela foi tão boba? Por que a resposta o sonho está dando? Porque você disse não ao teu processo de individuação lá atrás, em prol de estar com o coletivo. Quando a gente está com o coletivo e a gente não tem maturidade para estar com o coletivo de uma forma independente do coletivo, sabendo ser indivíduos livres, você vai ser tragada pelo coletivo. Por isso o processo de individuação requer uma descida, como a Madre Superiora faz, por labirintos e túneis subterrâneos onde você está sozinho, ou sozinha com Deus, no caso aqui com o arquétipo da grande mãe, sozinha com uma guia interior, não com a guia de fora, não com a amiguinha, não com a mamãe, com o papai ou com o pastor, é com a guia interna que só você ouve, com você conversa. Não é para... Ela não conseguiu, ela queria compartilhar. Quando eu ouvi o sonho, porque o sonho não é de uma paciente minha, mas é sonho que eu analisei em supervisão, eu perguntei para a analista que está se acompanhando essa senhora, né, algumas coisas para entender, porque esse compartilhamento com o coletivo pareceria uma coisa bacana, ela é generosa. Não é generosa coisa nenhuma, é que ela não sabe estar sozinha, ela não soube dizer sim ao chamado e assumir isso em primeira pessoa e ir. Então esse é um sonho que mostra o abortamento do processo de individuação. A pessoa recebeu um chamado, a gente vê isso na formação, a gente recebe um chamado, esse é o percurso do herói. O herói compartilha com o mundo o que ele descobriu só depois que ele passa por labirintos e escala montanhas, atravessa planícies, luta com dragões, passa fome, passa todo tipo de tormento até ele encontrar o tesouro, que é a sua individualidade única, original, criativa,
e conhecimento único, original e criativo. E aí sim que ele volta para o coletivo e compartilha. Não faz isso antes, todo mundo de mãozinhas dadas em busca da verdade, da vida, do si mesmo e de Deus. Não é assim. Nenhum percurso interior, espiritual, que seja, tem essa conotação. Então, esse é um exemplo de abortamento do processo de individuação que o sonho escancara, porque o inconsciente é inteligente. Então ele escancara assim, a pessoa se perguntou, por que eu fui tão boa na vida? E agora, aos 60 anos, ela está recebendo a resposta. Só agora que ela conseguiu ter a clareza, a maturidade emocional e a maturidade cognitiva para receber a resposta. É triste, mas é isso que eu falo a toda hora, em todas as lives. A vida é curta, é bom a gente perceber as coisas e ganhar coragem quando precisa. Porque depois a gente se arrepende e vai ter que consertar todo o condicionamento, no caso, que já se instalou, em termos inclusive de tipo de relacionamento, tipo de maternidade, tipo de vida, crenças, limitações, etc., para poder ter ainda a chance de ter uma vida significativa. Então, esse é um caso de abortamento. Agora eu quero falar de um caso de quem está iniciando, exatamente o oposto, de quem está descobrindo esse caminho, que é o da individuação, assim como conta o sonho. Esse é um sonho de um homem, filho de um entre vários filhos, provavelmente o último, mais ou menos assim, um dos finais lá, recebeu muita pouca atenção, família de crentes, cristãos, né, assim, evangélicos, o que significa que são machistas, né, basicamente. Enfim, o macho, o pai, tem a supremacia, o resto está por baixo dele. Esse é o modelo, né, o modelo patriarcal. E ele ele sempre bateu de frente com o pai. Ao mesmo tempo, ele sempre buscou a bênção do pai, porque é um filho homem, está precisando da validação do pai, como toda criança, né? Toda criança, ainda mais menino, vai precisar da validação do pai para ser homem. É literalmente a bênção. Você vale, a legitimidade. Não basta dar o sobrenome, tem que dar a atenção e o valor para o filho sentir a legitimidade. Não recebeu. Então ele se esforçou a vida inteira para ganhar isso, fazendo com que ele perdesse poder pessoal, caísse a autoestima e se acostumasse a não ser muito amado, a não ser muito validado, a ficar por baixo de alguma forma, né? A servir para conquistar alguma coisa, inclusive a esposa. E aí, ele lutando para sobreviver na vida, ele conseguiu galgar várias etapas e subir e fazer mais coisa do que era imaginável inicialmente. E ele está envolvido nesse mundo, né, dos valores atuais, que são o que? Sucesso, dinheiro e carro, né, e sucesso, dinheiro e amigos com dinheiro. Mais ou menos essa é a papinha, né, de todo dia. Ele não é bobo, porém, né, não é bobo nem um pouco. Então, o que acontece? Ele está com a análise, com o curso, com a formação, ele está processando coisas. E aí ele tem o seguinte sonho. Ele está numa fazenda luxuosa, etc, etc, com a família inteira. O pai está se despedindo e está entregando o seu testamento, ou seja, o pai está morrendo. Amém. Eu vou explicar. O pai está morrendo e deixa para ele uns carros de luxo antigos. Um deles está com a bateria descarregada, ele carrega, né? Bom, explicarei. E aí depois tem umas coisas, e aí depois 2 primos, pelos quais ele se sentiu rejeitado, representam o virar as costas para ele, que na verdade a família, o próprio pai fez, dão ou apontam para umas oliveiras.
Enfim, ele assiste a um pôr do sol e tem uma sensação boa. Eu achei o sonho fantástico. Então vamos inclusive agora ver, no sonho anterior também tinha, qual é o método de ampliação. Jung amplia, para entender esse pedacinho, ele amplia a visão. Esse é o método junguiano. Ele não fica só no pedacinho, tentando entender as pecinhas, ele amplia. No método, então, o que a gente vê? Esse pai está no final da vida, mas aqui esse pai está representando tanto a trajetória dele pessoal, com relação à família, de estar súcube dessa dependência do alvará paterno para virar finalmente homem por conta própria. Ele tem 40 e tantos anos. Muitos homens hoje, a grande maioria, eles não têm esse alvará paterno porque eles têm pais que não valem. Eu já conheci vários homens que são muito melhores de seus pais. Então esse pai não tem como dar a bênção que esse filho busca. E ele busca por uma questão é uma questão psicológica, iniciática. Os homens não têm esse movimento iniciático, então eles ficam perdidos. O único caminho, e eu estava falando isso justamente outro dia para um homem que é desse tipo, o único caminho é encontrar a bênção num pai superior, que é o caminho junguiano e que a Montefusco aponta. Ou seja, a tua validação não vem mais da tua mãe e do teu pai, porque eles não podem entender o que você está fazendo, ou quem você é muitas vezes. Então você tem que conseguir pular acima, pular do outro lado, para encontrar um outro ponto de apoio. E esse é um processo que a gente faz no processo analítico e que corresponde às etapas do processo de individuação. Então a pessoa tem que ele está se despedindo do pai, algo dentro dele já está entendendo. Agora, a manifestação no plano da realidade concreta vai demorar, mas isso já foi bolado, isso já foi parido, está acontecendo já internamente, então não tem como não acontecer fora. Pode ser atrapalhado, pode demorar, a pessoa pode criar atritos, mas esse é um processo que não tem como parar mais. Então, ele está se despedindo, o pai se despedindo, ele praticamente a mesma coisa. Está se despedindo dessa cultura na qual ele viveu, em que ele está por baixo, ele não é validado. Ao mesmo tempo, esse pai representa também, ele é um representante, como quase todos os pais, da nossa cultura coletiva. O arquétipo do pai, da versão não criativa, né? Não digo necessariamente tóxica no sentido de maldade explícita, mas no sentido de um pai atrasado. O pai com P maiúsculo é a cultura que a gente vive, que é o que ele está vivendo. Por isso que o pai deixa carros de luxos antiquados. Esse conceito é antiquado. Essa busca para ele, para o sonhador. Ou seja, tem dentro do sonhador um elemento muito mais à frente daquilo que ele está vivendo. Então é antiquado, é velho. Essa busca pelo luxo, pelo livro em si, é velha. Claro, tem um monte de gente que vive disso, mas não são meus alunos e não estão interessados em fazer qualquer mudança para melhor em si ou nos outros, no mundo, nada. Não são. Estão vivendo das coisas do café requintado de todo dia que a mídia passa. Agora, eu estou falando de pessoas que estão num caminho de transformação. E esse caminho de transformação hoje passa por reconhecer a relatividade desses valores, apesar que todo mundo fala deles e acha que são mais, mas não é. Porque você pode ter todo esse luxo e ser totalmente infeliz e depressivo e viver de narcóticos, remédios, drogas ilegais, drogas legais, e só ter uma vida que não vale nada. Então ele está deixando esses valores, que o pai dele também representava, indiretamente, diretamente, está dentro do sistema. Os pais hoje são uma peça do sistema, fazem um jogo do sistema. Por isso eles não estão
99,9% dos casos produzindo crianças novas. Elas estão tudo dentro do sistema, então eles são repetidores. E aí, o que acontece? Esses dois primos representam que o magoaram porque ele gostava, mais uma vez, ele gosta da pessoa, quer o pai, não sei o que, e a pessoa não dá um retorno, vira as costas para ele se sente excluído. Esses dois apontam para as oliveiras, ou mostram, ou dão, não me lembro. Então, o sonhador é uma pessoa que teve uma criação cristã. O que são as oliveiras? Então, os sonhos falam dentro do contexto que a consciência da pessoa pode entender, porque o sonho inconsciente é muito inteligente. Então, ele não vai falar para mim de um elemento, de uma cultura a qual eu não tenho acesso. Pode ser uma cultura de uma vida passada minha que eu estou próxima a trabalhar ou estou trabalhando, aí tudo bem, porque mesmo que a minha cabeça aqui não entenda, a minha alma vai ter uma ressonância, mas ele não vai me trazer um elemento do inconsciente, assim, um elemento de sonho, de uma cultura que para mim não tem absolutamente nada a ver nesse momento, que eu não entendo nada. O inconsciente traz elementos que você pode entender. Esse cara é cristão. As oliveiras fazem parte do Monte das Oliveiras, não é? Cristo. E aí a gente entra no simbolismo de Cristo. Cristo não foi um cara que falou, fique com a mamãe, fique com o papai, você dá um presentinho pro Dia das Mães, tá? Ame teu pai e tua mãe. Isso são os 10 mandamentos, não é Jesus? Ame teus pais e tua mãe, fique sempre com ele, cuide deles quando forem velhinhos, se sinta culpado toda vez que você quiser fazer uma coisa própria e eles não te permitirem. Não falou isso. Jesus falou, deixa teu pai e tua mãe e me siga. Eu atendo a esse Deus aqui, o pai é a esse, não é papai e mamãe, não é mamãe, não é a Maria e José. Jesus não presta conta a seus pais biológicos. Não presta conta aos seus pais biológicos. Ele presta conta ao Pai espiritual, que é o Pai de todos, que é o sentido universal. Então, no Monte das Oliveiras, Jesus tem uma conversa com Deus. Então, o que esse sonhador está vendo, está inconscientemente já começando a entender, é o que Jesus também falou, que os últimos serão os primeiros, que os rejeitados do sistema serão os primeiros. Mas isso não quer dizer que você estava com 10 likes e agora você vai ter 100 mil, porque Jesus olhou para você. Isso não é Jesus, isso aqui é o marketing de alguma igreja dessas da vida, isso aqui não é Jesus. E o primeiro não é primeiro na lista do ranking do Instagram, é o primeiro diante aos olhos de Deus. E Deus não atende ao capitalismo, ao Instagram, à TV Globo, não atende a essas coisas. Atende a outros valores. Então, estar no Monte das Oliveiras, naquele momento para Jesus, significa que ele assumiu em pleno a tarefa difícil que ele tinha pela frente. E ele sabia, tanto que ele pediu, afasta de mim esse cálice, se for possível. E Chico Buarque cantou. E o cálice não foi possível afastar, porque a tarefa de ser o primeiro não é uma tarefa fácil. É uma tarefa de sacrifício dos valores desse mundo, do carro datado, do carro de luxo antiquado. Significa abrir mão dos valores que todo mundo hoje segue, abanando o rabo com a língua de fora, como muitos cachorrinhos, querendo todos a mesma coisa. Esse que é o caminho de individuação. Então não tem como vender outra coisa que é todo balela. Todo balela, adoçar a pílula, não tem. O inconsciente desse cara entendeu, e não porque ele é cristão, porque ele poderia estar completamente deturpado, porque, como a gente pode ver por aí, não é que ser cristão significa nada necessariamente de bom.
mas ele tem isso, alguma coisa dentro dele, que usou essa linguagem, que fala isso, para transmitir essa mensagem. Então ele está saindo daquele lugar de filho preterido, de um pai biológico que não o validava, para começar a olhar um pai diferente. Que não é, eu estou usando uma linguagem cristã, e eu estou falando desse Jesus sim, e do evangelho, etc., mas não sou cristã, tá? Pelo amor de Deus. Não tenho essa religião, não tenho nenhuma religião, eu não estou usando isso como a partir de um dogma religioso, mas a partir do que foi estudado e do que a gente vê psicologicamente, porque esse processo de Jesus é psicológico e espiritual, não é social, não é antropológico, não é para juntar familhinhas, não tem nada a ver. Nada a ver. Tanto é que Jesus era quem entrou no templo puto da vida e mandou todo mundo para puta que pariu. Quem? Os marqueteiros. Os marqueteiros. Esse é Jesus. Ele não falou para você dar o presentinho para a mamãe e papai no dia das mães do pai, ficar sempre juntinho com eles. Não falou isso, porque isso não é Deus. Deus está acima do tua mamãe e do teu papai. Tua mãe e papai são pessoas. Podem não ter absolutamente nada a ver com vocês. Então, o teu caminho vai além da tua mãe e do teu pai. Raramente as famílias têm a ver. Entender isso, porém, é uma tarefa gigantesca, que as pessoas demoram uma eternidade. Eu também demorei muito tempo. Porque tem um apego, porque tem a necessidade de pertencimento, porque vivemos numa sociedade maluca, em que não tem outros lugares reais, porque se sente sozinho, porque não tem suporte nenhum de uma sociedade com um governo que de fato ajuda o cidadão, porque as pessoas estão, ó Deus dará, tão perdidas, e etc, etc, etc. Mas enfim, esse sonho é um sonho de iniciação muito promissor. Voltando, a morte do pai, o fim dessa, não só desse tipo de pai, dessa dependência do pai, mas como dessa mentalidade que o pai representa, a fazenda, coisa de rico, né, no Brasil. Ele é brasileiro, obviamente, né? Todos esses valores estão dentro da cultura da pessoa. A fazenda de luxo, os carros de luxo, mas são antiquados. Inclusive, um não tem nem bateria. E aí, as oliveiras. Esse é o caminho. Os últimos serão os primeiros. Um abraço a todos. Até a próxima.